Olá pessoal, bom dia, alunos dos oitavos anos, estamos aqui reunidos para mais uma aula. Quem diria que há quase 30 anos, quando eu comecei a lecionar, jamais imaginei que eu iria dar uma aula assim à distância. Mas, por conta da pandemia, temos que nos reinventar. E ainda bem que a tecnologia nos favorece a isso. Então vamos lá. O tema da aula de hoje é América. Mas antes de falarmos da América, eu gostaria de retomar ao conteúdo da aula anterior, que era regionalizar. O que significa regionalizar? Dividir, agrupar, separar, de acordo com as características. Por exemplo, o mundo está regionalizado em continentes, assim como os continentes também estão regionalizados. E hoje vamos falar especificamente do nosso continente, do continente americano. Em primeiro lugar, por que continente americano? América se deve a uma homenagem que foi feita a um navegador italiano, Américo Vespúcio, e foi Américo Vespúcio quem constatou que as terras do continente americano eram separadas da Ásia, porque até então pensavam que era uma extensão de terras do continente asiático. Bem, o continente americano, sob o aspecto físico, quando falamos de aspectos físicos, estamos falando das condições naturais. Então, é um continente bastante extenso, no sentido norte-sul, são aproximadamente 15 mil quilômetros de extensão, banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, a oeste pelo Oceano Pacífico, a leste pelo Oceano Atlântico. Nós temos 4 paralelos importantes que também passam pelo nosso continente, que é o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Isso faz com que o nosso continente tenha uma grande variedade climática, uma grande variedade na vegetação, temos uma grande quantidade de rios caudalosos, enfim. De acordo com os aspectos físicos também, podemos dividir o continente americano em América do Norte, ocupada pelo Canadá, Estados Unidos e México. Temos aqui América Central, onde está essa estreita faixa de terra, denominada Istmo, e aqui temos também bastante ilhas, né, as grandes Antilhas, as pequenas Antilhas, e a América do Sul. De acordo com os aspectos humanos, podemos dividir o continente americano em América anglo-saxônica e América Latina, que também é uma outra forma de regionalizar o nosso continente. Porém, esta regionalização, ela vai considerar as línguas faladas. Por que línguas faladas? Porque foram vários povos europeus que conquistaram o nosso continente. Portanto, a América anglo-saxônica são os países que falam o inglês e a América Latina corresponde aos países que falam línguas que se originaram do latim. Quais são essas línguas? O português, o francês, o espanhol. Outro detalhe, o nosso continente sofreu 2 tipos de colonização. Tivemos a colonização de povoamento e a colonização de exploração. Então vamos lá. O que foi a colonização de povoamento? O próprio nome diz. O que é povoar? Ocupar, fixar residência. Então, essas regiões os europeus escolheram para vir morar, para fixar residência. Portanto,
eles estabeleceram uma agricultura familiar praticada nas pequenas propriedades, desenvolveram uma manufatura local, enquanto que nas outras regiões o objetivo era explorar. Então não vinham para morar, para fixar residência. Enfim, o objetivo era produzir, extrair riquezas e abastecer ao mercado europeu. Isso trouxe consequências para o nosso continente. Tanto é que as regiões onde sofreram a colonização de povoamento são atualmente países desenvolvidos, enquanto os demais países por onde sofreram colonização de exploração, muitos desses países até hoje continuam na condição de subdesenvolvimento. Nós temos uma exceção em relação ao México, ao Brasil, à Argentina, ao Uruguai, por exemplo, que atualmente são países considerados emergentes. Bem, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido, façam as atividades e postem no Classroom. Tchau!